o nosso palestrante, o nosso querido João Francescuti. É até difícil para a gente falar do seu João. Dizer que ele é uma inspiração é muito pouco para tanto que ele representa para uma geração de empresários como a minha. Bom dia, jovens. Inicio com todo o respeito, agradecendo a SIC, a todos os sócios, colaboradores meus pais, companheiros de trabalho, nossos fornecedores, nossos clientes, meus professores, enfim, tudo e todos que permitem que eu seja portador dessas palavras. Considero isso um conjunto extraordinário que tem o maior mérito. E assim começamos. Vou começar, então, quando eu comecei o início do estudo, que era a minha professora Gema. E aí ela, primeiro dia de aula, que era, eu devia ter uns 5, 6 anos, ela me ensinou a fazer o número 1. E ela disse que eu fizesse o número 1 também. Eu fazia, mas fazia invertido. E ela disse, não é assim, faz de novo, eu fiz invertido. Aí ela saiu, eu virei a folha, e aí eu fiz o número, ficou certo, quer dizer, só que foi invertido. Isso serve de exemplo, assim, não precisa virar a página quando a gente está fazendo alguma coisa que não é igual a todos que fazem. É só girar a folha e ter nova direção. Nunca se assustem com obstáculos. Sempre tem um caminho, é só querer e fazer. Eu perdi meu pai com 13 anos, mas ele sempre me dava assim, conselhos, ou falava, e dizia assim, ele me chamava Giovannin. Giovannin seria tipo de Joãozinho em português. Né? Aí ele disse, olha, meu filho, você pode acreditar em todo mundo. Eu olhei para ele, acreditar mesmo só em teu pai e tua mãe. Quando eu perdi meu pai, minha mãe não tinha muito recurso financeiro, porque nós viemos para cá, retornando de Santo Ângelo, nós viemos aqui em Caxias, e meu pai queria construir a casa. Nesse meio tempo, ele comprou uns terrenos, comprou os tijolos, e adoeceu e acabou falecendo. Então, minha mãe ficou com filhos pequenos, eu com 13 anos, minha irmã com 10 anos, e aí ela nunca ela nos trouxe uma insatisfação, dizer, olha, meus filhos, nós estamos mal, isso, aquilo, o que é que vamos fazer? Ela sempre foi firme e nunca mostrou que a falta de dinheiro era obstáculo. Quer dizer, de 6 meses ficamos lá, 6 anos lá, na 7ª, em Santo Antônio. A dona Nilva deve se lembrar bem disso, né? E a gente ficava lá, era pobre, mas sempre em frente, sempre em frente. E aí eu comecei a trabalhar no Eberle, onde eu comecei fazendo polimento de peças. Depois fui para marcenaria, depois fui para... E o polimento de peça era lixar a peça, né? E eles, olha, você está trabalhando muito bem, e me botaram em polir artigos sacros. Aí nós trabalhávamos, o aspirador era o próprio nariz, né? Então a gente ficava preto, trabalhava com uma pasta, com polidor de pano, e
E a gente saía todo sujo, mas saía feliz. Depois, então, como eu disse, eu fui para a carpintaria, depois para a mecânica, e aí tirei, nesse meio tempo, tirei o Senai também, fui estudando, onde tirei o curso de torneiro, ajustador e carpintaria, marceneiro. Em Caxias teve uma fábrica de motores, que era do Raimundo Mazzaretti, na rua Pinheiro Machado, deve ser 2007, não sei se entre a Garibaldi e a Venâncio e a Visconde de Pelotas. E ali a gente aprendeu alguma coisa de motor, e lá conheci meu futuro sócio, um dos meus futuros sócios, que foi o Valdomiro Suzin, que era o pai do Mércio, e aí nós começamos a trabalhar junto, né? E a gente fazia de tudo lá, via como é que fazia os motores, tudo. E aí parece que ele ia fechar, eu trabalhava um tempo ali, parece que ele ia fechar a oficina. E aí nós pensamos, vamos trabalhar junto, quem sabe lá. E ele conseguiu ficar com a gente e nós começamos a fábrica praticamente de nada, né? E aí fomos indo, era uma fábrica de 8 por 10. E no dia 24 de agosto de 1954, foi ligada à energia elétrica. Foi o dia que assim nós fomos fazendo conserto de motores estacionários, a gasolina e diesel. Esse conserto, ele não tinha peça. A gente começou fazendo peça, cabeçote, pistões, anéis, né? Que o Nino Randão, ele sabia já fazer muito bem isso aí, e aí a gente precisava e nós fomos continuando fazendo essas peças aí. Daí começamos também a fazer o virabrequim. A gente não sabia fazer, mas nós começamos fazendo, porque também não tinha, né? E aí fizemos de 1 cilindro, 2 cilindros, 4 cilindros para molduras lá que era lá perto do quartel lá, e tinha o motor lá e fizemos o virabrequim e o motor funcionou. E aí começamos a fazer virabrequins e comando de válvulas, que também não tinha, e a empresa foi crescendo e nós começamos a fazer. Fizemos uma vez 10 virabrequins. Desses 10, 7 quebraram. Porque aí não vamos parar por causa disso, né? Aí bem no começo. Aí o que fazer? Nós não tínhamos tratamento térmico, nós não tínhamos condições de qualidade, não tinha nada. Sorte que precisava muito virabrequim. O cara não queria saber, ele queria o virabrequim, né? Tem que ir, e nós não conseguimos atender, e aí então começamos a pensar o que a gente podia fazer, porque nós pegávamos uma barra e começamos a fazer da barra, e daí, como quebrava muito, vamos ver o que era, e era que estava muito mole, não tinha tratamento. Aí começamos a fazer o cromo duro para os virabrequins. E nesse cromo duro, a pessoa terminava exatamente no ponto aonde era a fácil a quebra. E depois de um tempo, então, nós conseguimos alguns processos que a gente bolou lá para poder ter um produto melhor, com menos custo. E teve algumas invenções, todos ajudaram, e aí nós fomos para... Tinha um processo na Polônia,
que nos dava a possibilidade de melhorar a nossa qualidade. Aí eu fui para lá, fui numa cidade chamada Poznań, que fica a 305 quilômetros de Varsóvia, e lá havia um cientista que fazia o virobrequim. Ele era empurrado e era feito a forja artesanal, usado para o processo de fabricação de virobrequim de navios. Em 1965, e começamos a fazer as peças em série. Fizemos também, falar em série, fizemos também motores inteiros de 6, 12 e 16 HP, e vendíamos também motores que fabricávamos lá em casa. E depois, como nós começamos a fazer, eles vinham para cá, vinha a direção, ficava praticamente um dia e encomendavam também 20 virobrequins. Serviço para 6 meses. E lá ajudaram também, tinha certos defeitos, e até que eles usaram só os nossos. Aí vinha o pessoal da Inglaterra para saber o que aconteceu, que tínhamos fazendo os virobrequins aqui. E aí o cara falou, e nunca mais compraram na Inglaterra, só usavam os nossos. Também vendíamos para o Uruguai esse mesmo virobrequim aí. Eu acho que esse trabalho todo eu devo a todos que me ajudaram, nosso pessoal, nossos sócios, nossos amigos, nossos fornecedores, clientes, porque sozinho a gente não faz nada. Então, eu agradeço muito aos nossos funcionários, nossos sócios, a todos os que ajudaram, e eles ajudaram muito, e nesse tempo todo, hoje estamos bem felizes por termos aprendido e fazer virobrequim que se orgulha até no exterior.